Mateus e Francisca, está chegando mais alguém, a Érida, outras pessoas. Uma boa noite aos que chegaram, nós vamos começar, tá bom? Bom, primeiro, antes de começar propriamente o conteúdo, só queria lembrar para vocês que o Ronaldo Vaifas, o artigo dele, ele tem um artigo maravilhoso sobre o livro Casa Grande Senzala, nesse livro que foi um livro, digamos, uma coletânea do mestrado, quando eu era só mestrado, lá do nosso programa, e ele tem um artigo muito bacana chamado Casa Grande Erótica. Eu só não coloquei para vocês porque eu não estou interessada na disciplina de historiografia brasileira por um aspecto específico da obra do autor. Mas quem trabalha gênero, tem outros interesses, é um dos melhores artigos que eu conheço, assim, artigo curto, sobre o Gilberto Freire, é esse do Ronaldo Vaifas, chamado Casa Grande Erótica. E vou, assim, só comentar rapidamente a parte do Gilberto Freire que eu escolhi para vocês. Eu tirei um pedaço do último capítulo, capítulo 5, que os dois últimos capítulos são sobre a contribuição negra à cultura brasileira. Mas aí vocês, talvez lendo aquelas 30 e poucas páginas, vão achar pouco negro. Mas é porque a escrita do Gilberto Freire ela é toda muito misturada, ou seja, ele não tem, digamos, esse modelo que é o modelo nosso, que é um modelo temático. Como a história dele é uma história que é generalizante, que é uma história que se pretende total, tudo que aparece é de maneira articulada a outros elementos culturais, a outras etnias, ou seja, ele coloca o negro ali, o menino negro, o trabalhador negro, mas ele coloca misturado assim, no funcionamento mesmo da Casa Grande. Então, ali naquela parte que eu escolhi também porque tem uma coisa que eu gosto muito lá, que é a temática das crianças. E ele começa justamente mostrando essas infâncias do passado, a infância do período colonial e essa mistura e, ao mesmo tempo, a separação que vai ocorrendo no âmbito da Casa Grande entre crianças negras, crianças brancas, crianças livres, crianças escravas. Também porque ele traz um tema bem interessante ali naquelas páginas, que é o tema da mulher, especialmente da mulher branca, da mulher negra, os papéis que elas desempenham, como elas elas aparecem, elas se articulam esse mundo da Casa Grande, em que ele vai mostrar as distâncias entre as relações das mulheres brancas com seus maridos, com seus pais, com as camarinhas, com o núcleo mesmo bem restrito da casa, e um mundo muito mais ampliado das mulheres negras, das mulheres escravas, das mulatas, assim, um grau de liberdade maior, e que ele também estuda a partir do que seriam os costumes em relação ao corpo, à sexualidade, ao trabalho. Então é interessante porque tem uma articulação com o que é mesmo a vida cotidiana, e a vida cotidiana em que estão implicadas as três raças, embora o Gilberto Freire não esteja preocupado com a questão da raça, sobretudo. Ele está preocupado com o que seria o hibridismo cultural. A miscigenação dele é uma miscigenação cultural, não é propriamente a raça, que é a questão colocada por ele. Então, assim, ali é para vocês terem uma ideia, um pedacinho só do livro. Eu suponho que você já tenha estudado esse livro assim, mais ampliadamente em outras disciplinas, mas eu quero lembrar para vocês que a disciplina de historiografia ela não é para você aprender os conteúdos que estão colocados nos livros, é uma espécie de meta-história, é para você ver como é que aquele texto dialoga com outros, de onde ele saiu, quem produziu, quais são as ideias gerais, as ideias mais, festejadas numa certa época, como é que elas vão se transformando, como é que dá um embate no campo da escrita. Ou seja, o próprio nome da disciplina já diz, é grafia da história.
é como a grafia da história ela vem sendo feita. Não é propriamente conteúdo, portanto não precisa, às vezes, colocar textos muito longos, não. Se vocês tiverem necessidade, vocês vão ao livro e procuram complementar alguma coisa. Aqui a intenção é mostrar mesmo como é que esse tipo de escrita, que nós nomeamos de história, ela tem características, peculiaridades, formas de se fazer ao longo do tempo e como é que essas formas de escrever história, elas vão dialogando com o tempo, com a tradição, com os conceitos, com as circunstâncias imediatas do próprio autor, como elas vão sendo lidas de maneira diferente ao longo do tempo, como elas são apropriadas ao longo da história. É isso que interessa para a historiografia. Então vamos ao nosso Gilberto Freire. Depois daquelas considerações gerais que nós fizemos na aula passada, eu vou tentar tratar de alguns aspectos um tanto mais específicos da obra do Gilberto Freire. Começando pelo fato de que o Gilberto Freire, ele começa nos anos 20 e consolida em 33, com o livro Casa Grande Senzala, ele constrói uma tradição que vai ser nomeada de uma tradição culturalista. Ou seja, ele traz para o centro da sua reflexão, para o centro do seu trabalho, a categoria cultura, e essa categoria cultura que vai atravessar toda a sua obra e que vai remarcar a sua diferença em relação aos historiadores anteriores. Vamos fazer uma voltinha ao passado. Lembrando do Varnhagen, qual era, digamos assim, a centralidade do trabalho do Varnhagen? Era a história política, era a formação do Estado Nacional, a formação do povo brasileiro, especialmente o modo como o Estado brasileiro foi se constituindo. Ele, ao mesmo tempo que ele conta a história, ele constrói, digamos assim, uma ideologia que vai dar suporte a esse Estado imperial para o qual ele trabalha. Então, a categoria do Varnhagen é a categoria Estado, e a história dele é muito mais uma história política com certos pés na dimensão administrativa. Quando a gente vai para o Capistrano de Abreu, que história vamos encontrar escrita por ele? Uma história que a gente poderia muito bem já chamar econômica e social, também com um pezinho na cultura. Só que o Capistrano de Abreu é muito mais interessado na sociedade, nas relações sociais, nos modos de viver, nos modos de, digamos assim, de produzir a vida cotidiana do que propriamente fazer um balanço ou uma comparação ou uma abordagem mais aprofundada da dimensão da cultura. Tá? Mas o Gilberto Freire, antes do Sérgio Buarque de Holanda, que o livro do Sérgio Buarque é de 1936, ele já traz para a historiografia brasileira essa distinção, essa diferença. E essa passagem para a cultura feita pelo Gilberto Freire tem muita relação com aquele modo de formação que ele teve nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, fazendo uma graduação em ciências humanas, o que era uma novidade que não havia no Brasil. No Brasil, a essa época, nos anos 20, tinha as faculdades convencionais de direito, de farmácia, de medicina, de engenharia, mas não tinha, digamos assim, um direcionamento para o estudo das relações sociais, para o estudo das relações humanas. Isso só vai acontecer nos meados e para o final dos anos 30, quando aquelas equipes de professores franceses vêm inventar a Universidade do Brasil, que é a Universidade depois Federal do Rio de Janeiro, e a Universidade de São Paulo, que elas vão aparecer nesse contexto de colaboração com as universidades francesas. Mas aqui o Gilberto Freire ele vai ter uma experiência anterior à experiência desses brasileiros que foram formados pelos franceses, porque ele está nos Estados Unidos, ele vai para a Europa, ele estuda na Inglaterra, ele tem acesso
ao pensamento de vanguarda dos anos 20 no que diz respeito a essa questão da identidade, das identidades nacionais, da resposta ao que era o povo e qual a especificidade do povo de cada lugar. E as respostas que o Gilberto Freire vai tentar trazer, especialmente nesse seu primeiro livro, são respostas que se baseiam na antropologia, especialmente numa certa antropologia cultural, que é a antropologia do Franz Boas, que foi professor dele na Universidade de Colômbia. Então, ele vai trazer essa tradição culturalista. O Sérgio Buarque de Holanda também, em 1936, ele entra nessa tradição culturalista, não na tradição do Gilberto Freire e do Franz Boas, mas numa tradição que se remete muito mais à cultura alemã e, de maneira tangencial, à cultura francesa. Porque quando o Gilberto Freire quando o Sérgio Buarque vai produzir, e faz isso na Europa, o Raízes do Brasil, ele está se apoiando em conceitos que a gente poderia nomear assim, de maneira quase anacrônica, mas dá para explicar isso bem, uma espécie de cultura política. Ele também parte da pergunta: o que é o povo brasileiro, qual a identidade brasileira, o que separa o brasileiro dos outros povos, o que o distingue, mas ele vai responder isso não da forma como Gilberto Freire respondeu, mas ele vai responder isso baseado muito mais no que seria um interesse pela cultura, mas a cultura que remete à construção do Estado moderno, do Estado que deve ser visto no âmbito propriamente da política. Daí porque no Sérgio Buarque de Holanda, a relação público-privado é uma relação, digamos, que é observada do ponto de vista de uma prescrição para a redução do âmbito do privado e uma exponenciação da esfera pública. Dentro da obra do Sérgio Buarque de Holanda, o Estado tem uma presença muito grande, e é o Estado moderno, que é o Estado que é separado da sociedade, mas é produzido por ela e a representa, e o que supõe a condição de cidadãos, ou seja, de sujeitos, de indivíduos que têm a cultura política, que têm, digamos, essa capacidade de, através do voto, através de uma atitude racional, criar um Estado moderno, racional também, que representa os seus interesses. Então, enquanto o Sérgio Buarque ele puxa para o que seria a política, a cultura política, o povo político, a possibilidade de uma democracia liberal, as dificuldades de enraizamento desse modelo de Estado moderno, as resistências, digamos assim, dos âmbitos privados, o Gilberto Freire está em outra. Ele está mostrando justamente que o centro da sociedade não é o indivíduo, nem é o Estado. O centro da sociedade colonial é a família. E é da família que vai, digamos assim, a partir dos laços familiares, dos laços entre as diferentes famílias, é que a sociedade vai se constituir, e essa família é que vai, através dessa sociedade de estrutura familiar, é que vai definir o peso maior ou menor do Estado. Porque o Gilberto Freire ele não se preocupa com a história das instituições, ele não está preocupado com a história do Estado, ele não se interessa por essa temática, ele não está interessado na história das instituições, ele está mostrando aqui a família é o núcleo central digamos assim, da sociedade, do poder, da riqueza, da gestão, dos costumes e dos interesses que são interesses imediatos dos grupos familiares. Ou seja, o centro do trabalho do Gilberto Freire é a família. Agora, não é essa família nuclear vitoriana que nós conhecemos no século XIX e que vai ser a família modelar em boa parte do século XX. Não é aquela família, marido, mulher e seus filhinhos, seguindo aquele modelo Jesus, Maria e José. Não é aquela família. É uma família extensa, é uma família que é composta do patriarca, sua mulher ou suas mulheres, porque ele tem outras mulheres também, seus filhos e filhas,
seus agregados, seus escravos, seus trabalhadores domésticos, todas as pessoas que de alguma maneira estabelecem um vínculo de dependência, uma relação com o patriarca. Então, é um conceito muito extenso de família, e nessa família estão incluídas pessoas brancas, pessoas mestiças, indígenas, negros, pessoas livres, pessoas escravas, pessoas, digamos assim, com uma condição econômica e prestígio social muito elevados, e pessoas que são dependentes desses sujeitos. Pode dar uma paradinha de 2 segundos? Gente, um momentinho. Segura essa foto do lado. Sim, pô, César, mas nunca me interrompa nas aulas, não. Isso aqui é o fim do mundo para mim. Eu ia ter que... Não, deixa eu ver aqui. Pronto. Sim. Eu ia ter que ir do lado do rosto. Pronto. Deu certo? Deu. Tá bom. Bom, voltando, né? Essa família, ela é muito distanciada da família como ela foi conhecida no período vitoriano, em boa parte, e desejada em boa parte do século XX, que é essa família nuclear, em que há um pai, uma mãe, seus filhos, uma casa, digamos, burguesa, uma unidade familiar que é uma unidade simples. Não é essa. A família do Gilberto Freire é a família colonial muito complexa, cujo centro é, de fato, o patriarca. O patriarca funciona como se ele fosse, em relação ao conjunto de dependentes, como se ele fosse o próprio Estado. Até gosto de usar aquela expressão relacionada ao rei francês, né, l'état c'est moi. Então, para o grande patriarca, o Estado era ele. Mas a categoria Estado e a categoria sociedade, elas são resultantes de transformações que vão acontecendo desde o período colonial. E no caso de Gilberto Freire, que estuda a colônia de Casa Grande e Senzala, ele não tem interesse em estudar o Estado, que no caso seria o Estado metropolitano, seria Portugal. Ele está colocando mesmo a sua análise relativa ao Brasil, relativa às diferentes regiões, com patriarcas que são patriarcas alocados em atividades distintas aos patriarcas, digamos, da pecuária, os patriarcas da cana-de-açúcar e do fumo, e por aí vai. Porque ele encontra uma estrutura bastante semelhante em variadas partes do Brasil, e no que diz respeito à gestão de diferentes formas econômicas e diferentes espaços, diferente jogo de relações. Então, a Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire, ela é voltada para esse mundo patriarcal, e é um mundo da monocultura, mais especificamente da monocultura da cana, porque ele dá ênfase maior às regiões litorâneas nordestinas produtoras de cana, não que ele vai estudar a exportação da cana, essas coisas da história econômica, não. Ele quer mostrar o funcionamento dessas grandes unidades territoriais e econômicas do ponto de vista mesmo da vida cotidiana. Então, ele vai mostrar não o fluxo de mercadorias, o lucro, o mercado, a Europa, mas mostrar como é que era possível, com essas pessoas que ali estavam, naquelas circunstâncias ali, se produzir um certo estilo de vida centrado no patriarca. E quando ele fala na monocultura da cana, na verdade ele está falando da monocultura da cana em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo, certo? Que foram áreas também produtoras de cana no período colonial, e falando das outras atividades econômicas que também eram gerenciadas a partir de alguns elementos que são elementos muito próprios da colonização aqui, e que são elementos retomados pelos diferentes autores. Por exemplo, o Gilberto Freire está nos apresentando a grande propriedade, ele está nos apresentando a monocultura, ele está nos apresentando o trabalho escravo. Lembrem que essas categorias foram categorias já, de uma certa maneira, insinuadas pelo Capistrano de Abreu e bastante trabalhadas pelo Caio Prado Júnior
dos anos 30, anos 40, anos 50. Ou seja, esses elementos, casa grande, senzala, grande propriedade, monocultura, escravidão, são elementos que estão em todos esses grandes autores. E aqui no Casa Grande e Senzala, esses elementos já são muito bem delineados pelo Gilberto Freire. O Gilberto Freire, ele trabalha com o tema, digamos, da escravidão também. Só que o modo de trabalhar a escravidão do Gilberto Freire, ele é um modo, digamos, diferente daquele que vinha sendo tratado no século XIX e pelos autores do início do século XX. No século XIX, os principais autores que estudaram a escravidão, e que a maior parte já se perdeu no campo historiográfico, eles estudavam muito mais do ponto de vista legal. Aquilo que a gente vê muito frequentemente nos livros didáticos, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre, são 4 leis que eu não estou me lembrando quais são: abolição dos tráficos, sexagenários, ventre livre, 13 de maio, acho que deve ter mais alguma, mas era estudado muito mais dentro de um parâmetro discursivo que tinha relação com a lei, tinha relação com a escrita bacharelesca, com a escrita feita olhando a presença, a atuação, a interferência do Estado no mundo dos escravos. Era quase uma história estatal da escravidão. Quando a gente passa para um autor como o Capistrano de Abreu, que escreve no começo do século XX, ele nem vai dar uma relevância muito grande à temática da escravidão, porque ele está construindo um modelo de explicação para o Brasil, que é um modelo que exponencia a mestiçagem, mas a mestiçagem de brancos com indígenas. Porque o caboclo sertanejo, para o Capistrano de Abreu, era o tipo que identificava o Brasil, era o representativo da brasilidade. Ali estava, digamos, se formando, em parte já formado, o verdadeiro povo brasileiro. Então, ele coloca num plano um tanto secundário a escravidão e chega, inclusive, a defender que as áreas pecuárias, as áreas sertanejas, eram áreas que tinham um uso muito pouco intenso da mão de obra escrava, e que os escravos que existiam, eles eram muito mais para indicar a riqueza, o luxo, o prestígio, a distinção dos pecuaristas, dos agricultores, dessas pessoas que eram as mais, digamos assim, as mais bem situadas no campo econômico, no campo social, nesses vastos sertões. Vai se preocupar muito com a questão do negro. Nós temos também, a essa época, produzindo em 1916, 17, 22, por aí, um historiador que ele é considerado um sucessor do Varnhagen, que é o Oliveira Viana, e ele vai ser, digamos assim, um historiador muito representativo do que seriam as ideias mais correntes, até no âmbito da população brasileira, em relação à questão das raças, explicando de maneira mais detalhada. O Oliveira Viana, ele é acusado hoje de ser o maior propagador entre os historiadores da ideologia do branqueamento. O que era a ideologia do branqueamento? Aquela ideia de que o Brasil tem um povo muito pouco desejado e adaptável ao progresso, ao desenvolvimento e à própria evolução de uma cultura política, a própria existência e fortalecimento de um Estado, um Estado que tivesse relevância fora do Brasil. E essas dificuldades, esses limites de formação do Estado brasileiro, eles decorriam de uma mancha que havia na nossa história, que era a mancha da miscigenação, e a miscigenação, sobretudo, oriunda do caldeamento com os africanos. Então, Oliveira Viana, ele defendia que o Brasil só poderia alcançar um patamar assim, de relevo no cenário mundial e de desenvolvimento. Não existia bem essa palavra de progresso, né? De progresso econômico e de fortalecimento da esfera pública e do Estado, se ele conseguisse superar essa mancha da escravidão e a gente conseguisse ir se branqueando.
Qual era a ideia dele? Era uma ideia que, na verdade, ele colocou no papel, mas já vinha sendo executada desde o século XIX. Era a ideia de que se deveria evitar, tanto quanto possível, a entrada de negros, tanto quanto possível, incentivar a volta dos africanos para os seus países de origem e intensificar fortemente a imigração estrangeira, mas a imigração de brancos, de europeus, que pudessem ser, digamos assim, os elementos que iriam elevar essa nossa população à condição de uma população apresentável para o mundo ocidental e que não fosse, digamos, vergonhosa para nós mesmos. Então, essa teoria do branqueamento, o Oliveira Viana chega até em alguns textos a dizer que, assim, mais ou menos em 4 gerações, a partir do início do século XX, já dava para a gente estar bem branquinho. Já estava para estar, assim, bem disfarçado a nossa herança africana. O Oliveira Viana era muito aceito, ele foi, assim, quase um ideólogo do Estado Novo, foi apropriado pelo Estado Novo. Ele, digamos, ele representou muito bem o pensamento da média dos brasileiros, os brasileiros comuns, e expressou muito bem aquilo que era dito e que depois passou a ser o não dito, que é o racismo, né? Então, ele trabalhava, digamos, claramente com essas dimensões racistas da sociedade brasileira, prescrevendo essas transformações que adviriam da importação de populações brancas, e os efeitos que isso teria na história do Brasil, na mudança e no fortalecimento do próprio país frente às outras nações. Por que eu estou falando aqui do Oliveira Viana? Porque o Oliveira Viana, ele vai ser como se fosse o contraponto ao Casagrande Senzala. O Oliveira Viana escreve antes, é mais velho, escreve antes do Gilberto Freire. Quando o Gilberto Freire está fazendo a tese dele, a dissertação dele, 22, na Universidade de Colômbia, o Oliveira Viana já era um historiador muito reconhecido e continuou sendo um grande historiador na aceitação dos leitores, do Estado, das populações em geral, até pelo menos no final dos anos 40. Porque nos anos 20 mesmo, nos anos 30, nos anos 40, ele, ao mesmo tempo que ele reina no senso comum e nas pessoas em geral, ele já é objeto, assim, de críticas muito intensas e de polêmicas muito fortes, inclusive polêmicas com o Gilberto Freire. Não necessariamente polêmicas diretas, os dois sendo inimigos, brigando e tal, até porque eu não me lembro quando o Oliveira Viana morreu, mas ele é do século XIX, talvez já tenha morrido aí pelos anos 30, não sei. Vocês podem olhar aí na internet e me dizer. Mas a polêmica do ponto de vista do envolvimento das duas concepções de história e das duas perspectivas acerca da formação do povo brasileiro. O Gilberto Freire dando, assim, um espaço muito grande às teorias não racistas. Durou, né, Matheus? Ele viveu muito, então. Não racistas e o Oliveira Viana representando o pensamento comum disso que hoje no Brasil se chama com muita propriedade, eu achei que foi assim uma nomeação muito interessante, de racismo estrutural. Assim, na verdade, todo mundo é racista, todo mundo é preconceituoso, em maior ou menor grau. Isso é uma coisa que está tão entranhada na cultura brasileira que é muito difícil assim, você atravessar para o outro lado, porque a pedra do racismo ela está o tempo todo colocando a gente para topar. Então, das menores coisas a gente expressa posições que são posições muito duradouras, muito recorrentes, muito da formação mesmo do Estado, do povo brasileiro, não do Estado, mas do povo brasileiro. Então, aqui a gente poderia colocar os dois em polo distintos. Enquanto Oliveira Viana representa o pensamento dominante, que vem do passado, Gilberto Freire dá um giro, dá uma guinada. Ele coloca essa questão da miscigenação e a questão do racismo em outro patamar. Ou seja, ele não trata praticamente
da questão da raça, mas ele elimina de uma certa maneira na sua reflexão esse valor, que era o valor relacionado aos estratos brancos, aos estratos superiores, a essa condição, digamos assim, de louvação eurocêntrica que era muito própria e é ainda da cultura brasileira. Então, enquanto Oliveira Viana, digamos, ele está aí dando sequência de alguma maneira àquela fórmula do Varnhagen de ver o Brasil a partir da experiência europeia, a partir dos valores europeus, a partir da valorização das raças brancas, o Gilberto Freire está andando na contramão. Ele está criando, digamos, ele está dando um susto, digamos, nos outros, porque ele está trazendo coisas completamente diferentes e coisas que não necessariamente serão aceitas ou louvadas no momento em que elas são elaboradas, em que elas são escritas. Porque o Gilberto Freire está fazendo aí uma separação conceitual entre raça, certo? A raça é uma coisa, ou seja, ser negro, ser africano, ser filho de africano, ter uma genética africana é uma coisa, e ele não acha que isso seja ruim de forma nenhuma. Pelo contrário, no capítulo 4, ele passa muito tempo, eu não coloquei porque achei um pouco comprido demais. Ele coloca muito o que seria a excelência dos corpos, a excelência da cultura, a excelência dos conhecimentos africanos e que nós teríamos tido, digamos assim, a sorte de ter recebido os melhores africanos para compor o nosso povo colonial e para construir uma cultura nova aqui no Brasil. Então, ele faz a separação entre o que é o negro enquanto corpo, enquanto genética, enquanto raça, e a separação do escravo. Ele diz, não, aquilo que é atribuído à raça não tem nada a ver com a raça. Tem a ver com a condição de escravidão que foi imposta a esses africanos que aqui chegaram de maneira compulsória, não vieram com pés próprios, não vieram porque quiseram, eles vieram na condição mesmo de forçados a assumir essa condição de escravo. Então, ele já vai fazer essa separação. Com isso, ele dá uma entrada para mostrar que não tem raça superior, não tem raça inferior. Que as raças, digamos assim, elas têm suas expressões externas, mas não há maior, nem melhor, nem superior, nem inferior do ponto de vista da questão biológica, da questão racial. O que há é do ponto de vista do modo como essas raças elas se colocam no jogo das relações familiares, sociais, da posse econômica, a posse, digamos assim, da terra, do gado, das roças de cana. E ele diz, o que faz a diferença é ser livre e ser possuidor de bens e ser, digamos assim, o dono do poder. Essa que faz a diferença, não o fato de ser negro ou de ser branco ou de ser indígena. Isso que a gente está dizendo aqui parece muito simples, mas quando o Gilberto Freire fez o Casa Grande Senzala, isso era muito desterritorializador para a cultura dominante, não só para as pessoas, mas para os grupos intelectuais, para os gestores. E isso parecia uma coisa um tanto quanto estranha, você colocar negros e brancos praticamente no mesmo patamar. E no caso de Gilberto Freire, ele ainda coloca o negro um tanto acima do branco. Assim, em muitas situações ele mostra a ignorância do branco e a sabedoria do negro. Ele mostra, digamos, valores muito positivos no negro e valores muito negativos no branco. Então, ele não faz uma leitura do Brasil, uma leitura da sociedade colonial, que seja uma leitura similar à leitura do Varnhagen, nem à leitura do Capistrano de Abreu, e muito menos à leitura do Oliveira Viana, que são os grandes nomes que estão dando forma à historiografia brasileira nesse período. Então, ele vai tratar de uma temática, digamos assim, importante, que é a temática da miscigenação.
Por que essa temática é importante no Gilberto Freire e por que ela se diferencia no livro Casa Grande Senzala e na sequência dos livros dele? É porque em âmbito mundial, assim, essas crenças que eu estou falando aqui para o Brasil, elas vigoravam. Então, o que se pensava em relação ao progresso das nações, à excelência dos povos e a essa possibilidade do Estado gerenciar os interesses públicos? Ou seja, o que se pensava que articulava miscigenação com formação do Estado moderno e com identidades nacionais, com a característica do povo de certos lugares. O que definia, digamos, que dava uma resposta antecipada a isso, era mais ou menos assim. Países brancos com raças superiores, raças puras, eles têm tendência, digamos, a ter um progresso material, uma relação mais racional com o Estado, povos independentes, sujeitos, digamos assim, com a cultura política que permitia uma relação equilibrada com o Estado. Então, era, digamos, tudo de bom aqui do lado dos países como os Estados Unidos e boa parte dos países europeus. O que acontecia no nosso caso? Era o outro polo, era praticamente tudo de ruim. Por quê? Porque aqui, como em muitas outras áreas, dominava a mistura de raças, constituindo, digamos assim, um conjunto muito errático, muito variável, muito estranho de mestiços que não alcançariam, não teriam assim, condições de alcançar, de assimilar e de viver as experiências sociais, políticas, culturais dos brancos. Então, a mestiçagem era vista como um impedimento, como um empecilho à formação dos estados, ao progresso das nações, e era uma vergonha, assim, era uma vergonha nacional. Vou lembrar que o próprio Paulo Prado, no livro Retrato do Brasil, que os críticos do Paulo Prado sempre diziam que a grande vergonha que ele tinha era de ser brasileiro, que na verdade ele queria ser europeu, ele não conseguia, e os brasileiros não saíam dessa sua condição de mestiçagem, de uma cultura totalmente misturada, hibridizada, o que não era bem valorizado. E o Gilberto Freire vai pegar isso, que era visto de maneira negativa, e trazer para um polo positivo. Ele vai dizer, não, nós somos mestiços sim, sem disfarce e à vista de todos, como diria o Lima Barreto. Entretanto, essa condição de mestiçagem do Brasil nos deu um plus, nos deu um up que a gente nem encontra em sociedades totalmente brancas. Ou seja, a mistura ela foi positiva do ponto de vista de agregar elementos africanos, indígenas e europeus, e da agregação desses elementos construir uma cultura nova, rica, variada, digamos, positiva, alegre, uma cultura que não ficava nada a dever às culturas brancas, que eram o modelo, que era o paradigma da época. Então, ele vai positivar a mestiçagem, ele vai, digamos, não ignorar, mas ele vai deixar muito claro que o trabalho dele é um trabalho antirracista, certo? E ele vai mostrar que a mestiçagem não é impedimento para nada. E, pelo contrário, muitas das coisas bastante interessantes, bastante ricas e novas no mundo, elas derivavam justamente dessa condição de mestiçagem, e o Brasil era muito representativo dessa positividade. Então, ele vai, de uma certa maneira, ele vai se contrapor às histórias escritas, aos pensamentos dominantes, às ideologias em voga, e vai trazer outras explicações para o Brasil. Explicações em que a mestiçagem cultural, certo, que acontece no âmbito das famílias patriarcais, vão dar o tom da sociedade, da mudança, vão apresentar o que foi, digamos, esse caldo de formação do Brasil durante o período colonial. Então, ele vai trabalhar, e ele não vai trabalhar só os brancos e os negros, ele vai também incluir os índios nesse hibridismo, nessa mestiçagem, e apresentar os aspectos que seriam positivos dessa mistura. Então, ele não vai ignorar, digamos,
os resultados, que são resultados que derivam da maneira como essas contribuições das diferentes etnias, elas vão acontecer aqui no Brasil. Bom, o Gilberto Freire, ele começa não, porque aqui não tem começo nem fim não, porque é uma síntese muito rápida mesmo de um livro imenso e de um pensamento imenso do Gilberto Freire. Mas só tentando organizar para vocês. Ele fala especificamente do branco português. O que ele vai realçar nesse branco português? Ainda a condição do branco português como um mestiço. Um mestiço, digamos assim, já misturado com africanos, misturado com mouros, misturado com judeus, ou seja, ele já mostra Portugal como sendo o resultado de uma mistura racial que vinha acontecendo ao longo dos séculos. Ele diz, não, o português nem é assim um branco europeu, não é nem um alemão, não é nenhum, digamos assim, branco como os brancos do norte. Ele é um branco moreno, um branco misturado, e essa mistura milenar, secular, que vem acontecendo em Portugal, ela vai inclusive dar uma dimensão à psicologia do português, fazendo com que ele aceite, que ele naturalize de uma certa maneira, que ele elabore melhor a relação com as outras raças, que aqui no Brasil eram ditas inferiores, né? E lá também na Europa. Então ele diz assim, o português já está acostumado a se misturar, ele já está acostumado a ter contatos comerciais, financeiros, sexuais, amorosos com outras raças. Ele já conhece outras culturas, já conhece essas misturas. Isso teria facilitado esses encontros aqui no Brasil, que ele vai mostrar no dia a dia da Casa Grande, que se articula a senzala. Porque ele vai mais ou menos querer definir que os antagonismos derivados da situação de dominante, o homem livre, branco, e o dominado, o homem negro, escravo, ou mestiço, mulato ou índio, essas relações, elas vão, de alguma maneira, elas vão, digamos, se adoçar, elas vão se equilibrar, elas vão ser contornadas em função desse fluxo, Casa Grande e Senzala, inclusive do fluxo de natureza sexual, em que os patriarcas, eles reproduzem nas brancas, nas mulatas, nas negras, e eles criam uma grande família, em que muitos irmãos convivem ali, evidentemente a maior parte não assumido, mas convivem numa espécie de, digamos assim, de grande família mesmo, norteada, dirigida por esse patriarca, que do ponto de vista do Gilberto Freire é um grande reprodutor, né, porque ele vai, inclusive, seguindo aquela ideia que o Varnhagen já tinha, não sei se vocês lembram que eu falei, do Capistrano de Abreu, de que o homem branco era assim um macho alfa, né? Ou seja, não, ele dava conta, digamos assim, de atender às necessidades, desejos sexuais de todas. Então ele vai colocar, ao contrário do que ficou remarcado na cultura brasileira, que o fogo é negro, o fogo é mulato, ele vai dizer não, a sexualidade é comandada pelo branco, o branco é o mais interessado em sexo, é ele que faz a rede ranger o tempo todo. Então ele vai, porque eu falei para vocês até aqui do texto do Waifas, aqui é uma casa grande erótica também, né? Então o Gilberto Freire chama muita atenção para as relações sexuais e para o amaciamento que derivaria dessas relações continuadas, permanentes no âmbito da Casa Grande e da senzala. Então ele vai mostrar o português como um plástico, como maleável, como capaz de se misturar com diferentes raças e vai exponenciar, digamos assim, a masculinidade portuguesa, reduzir o desejo dos africanos. Em alguns momentos da Casa Grande e Senzala, o Gilberto Freire falta dizer que os negros são desinteressados, que não tem, que é um mito, essa, digamos assim, do grande desejo, da grande luxúria da raça negra. Ele vai transformar isso mais num mito e colocar esse mito para o português. E vai chamar a atenção também para a mulher branca. A mulher branca é das mais dominadas nessas instâncias da Casa Grande. A mulher branca, ela está confinada à camarinha,
ela casa com quem o pai quer, ela casa geralmente com homens mais velhos, ela vê o noivo no dia do casamento. Os casamentos são casamentos arranjados, com dotes, com pagamentos de dote, porque os casamentos, até o final do século XIX, os casamentos brancos tinham regras muito claras, e as regras eram igualdade de raça, igualdade de idade, que nunca era atendida, e igualdade de condição, ou seja, de igualdade social, de família, de cultura, de costumes, de religião, etc. Então, eram essas regras que a legislação portuguesa impunha aos casamentos das brancas. Então, ele vai chamar a atenção que as brancas, elas casavam muito cedo, engordavam muito cedo, tinham muitos filhos, e elas se tornavam extremamente dependentes, não só dos maridos, mas principalmente das mucamas, das criadas, das escravas, que eram as responsáveis por fazer aquelas meninas, que geralmente eram novas, se desenvolverem como donas de casa, que era o destino delas. Com relação ao negro, o que ele vai chamar a atenção de uma maneira bem genérica? Ele vai dizer, os negros que chegaram, aqui está chovendo muito, certo? Eu vou falar um pouco mais alto, não sei se vocês estão me ouvindo. Vou até botar aqui o chat que eu esqueci de abrir. Eu estou ouvindo sim, professora, que está começando. Ah, certo, tá bom. É porque aqui a chuva está bem forte. Mas eu estou aqui me organizando para falar um pouco mais alto. Bom, então, ele vai chamar a atenção para os negros, para a condição dos negros que vieram construir esses plantéis no Brasil colonial, dizendo que eles já tinham características culturais muito próprias e muito capazes de fazê-los se ajustarem ao serviço sedentário da agricultura, da produção do açúcar, da fabricação dos rolos de fumo, ou seja, aquilo que era o trabalho na costa brasileira de produção de gêneros diferenciados para o mercado internacional. Embora, como eu estou falando assim, mas o Gilberto Freire está muito interessado no comércio internacional, não. Está interessado na funcionalidade mesmo da Casa Grande. Então, ele vai dizer, esses negros, eles eram já adaptados a um espaço, eles já tinham uma vida sedentária, eles eram grandes conhecedores da natureza, eles já traziam esses saberes sobre os animais, sobre as plantas, sobre as folhas, sobre as raízes, sobre as sementes, sobre o papel que essas plantas e seus derivados exerciam, tanto do ponto de vista da alimentação, como do ponto de vista das curas, da fabricação de remédios. Eles já traziam uma religiosidade muito apurada, muito espiritualizada, muito mística, ou seja, eles já tinham uma religião, que era uma religião que era abstrata, as religiões africanas eram bastante místicas. O negro já vem muito bem dotado de cultura, ele não vai aprender a cultura aqui no Brasil, ele vai trazer a cultura e vai implantar a sua cultura aqui. À medida que ele chega, ele vai conquistando, digamos assim, o colono e impondo, entre aspas, muitas das dimensões da cultura negra que ele já traz da própria África. Então, ele fala do sedentarismo, no conhecimento da natureza, que inclui plantas, animais, técnicas de mineração. Ele vai dizer, ele também é um minerador, ele conhece o solo, ele conhece as técnicas de procurar metais. Ele vai colocar o índio, digamos, numa condição muito superior ao que era a da cultura indígena aqui encontrada, que a gente ainda estava, digamos assim, praticamente na pedra lascada, né? Se for comparar com aquilo que já era o saber possuído por muitos africanos que aqui aportaram. Ele vai chamar a atenção também para características psicológicas. Ele vai dizer que o português é assim um tipo sorumbático, entristecido, um tipo assim um pouco fechado. Ele vai criar nomear, digamos assim, descrever uma psicologia do português que é muito distante da psicologia do negro. Ele vai dizer, na verdade, o aspecto festivo, o aspecto dionisíaco, o aspecto, digamos assim, alegre, o aspecto comunicativo,
o aspecto festeiro da cultura brasileira não é o português que traz. O português traz muitos rituais, especialmente rituais ligados à religião católica. Semana Santa, o Natal, Corpus Christi, especialmente festas religiosas. Elas são trazidas, continuadas, praticadas, divulgadas pelos portugueses, que não esquecem as suas raízes culturais e ritualísticas, mas quase sempre ligadas à religião católica. Eles é mais o aspecto, digamos assim, alegre, festivo, animado, feliz, é um aspecto da psicologia africana, que vai se misturar com esse aspecto mais entristecido, mais fechado dos portugueses. E ele vai detalhar qual seria as contribuições principais que a cultura brasileira tomou dessas populações negras, dessas populações escravas, né? Ele vai dizer, primeiro, a prática da agricultura. Houve muita dificuldade e praticamente isso não aconteceu, de adaptação do índio ao trabalho agrícola. Até porque dentro das culturas indígenas, o trabalho agrícola propriamente dito, plantar, cuidar, colher, preparar aquelas coisas que foram colhidas, não era trabalho de homem, era trabalho de mulher, né? A Índia que é responsável, digamos, principal por essa alimentação básica das tribos. Ela que vai plantar a mandioca, plantar o milho, colher, fazer os alimentos que derivam a farinha de milho. São produções das Índias, são as mulheres que executam essas atividades. Os homens estão voltados mais para a derrubada da mata, para a queima, para deixar o lugar limpo, para fazer a roça, e para as atividades de pesca e de caça, e como diria o velho e bom Varnhagen, da guerra. Os homens estão voltados para essas atividades. Essas já tem aí uma definição de gênero, né? Essas eram as coisas de homens, plantar, colher, fazer alimentos, bebidas, eram coisas de mulheres. Então ele vai falar que no caso da agricultura brasileira do período colonial, dessas áreas mais densamente povoadas, o grande agricultor vai ser o negro. Ele é que sabe lidar com a terra, que sabe plantar, que sabe colher, que tem conhecimentos e tem já uma disciplina para o trabalho, que era o que os indígenas não tinham, que os indígenas ainda eram nômades. Eles não se fixavam, passavam 3, 4 anos no lugar e saíam. Os africanos, do ponto de vista do Gilberto Freire, que eles trabalham aqui, eles já eram sedentários, portanto, eles já tinham uma espécie de disciplina maior para o trabalho. O conhecimento de muitas coisas vai ser levado às populações pelos negros. Não sei se vocês lembram que eu fiz uma observação uma dessas aulas. Quando o Gilberto Freire voltou dos Estados Unidos, ele quis passear nas fazendas, nos sítios, nos plantios de cana. Ele quis conhecer um pouco mais de perto o que seria a natureza do seu estado, da sua região, naquele interesse dele bem antropológico, de saber tudo sobre tudo, para propor uma interpretação bem geral, bem global da sociedade colonial. E o que ele disse que os primos respondiam? Não, é um pé de pau. Eles não sabiam. Tem até uma brincadeira que diz que eles não sabiam nem o que era uma bananeira. Não sabiam de forma nenhuma assim, identificar as plantas, suas utilidades, separar uma espécie da outra, para que servia, se eram nativas, se eram transplantadas, por que estavam ali. Por quê? Diz o Gilberto Freire, porque os senhores e suas famílias, os homens brancos, as mulheres brancas, eles tinham era medo de mato, medo de bicho, medo de cobra, medo de um bicho desconhecido, de serem atacados. E eles faziam, inclusive, a localização das casas em espaços que fossem espaços que pudessem ser mais protegidos. Por exemplo, fazer a casa grande num lugar bem elevado. Para aquele lugar elevado, ele servia de proteção maior para chuva, para lama, para enchente, para subida de bichos, porque havia uma verdadeira fobia
a qualquer tipo de animal que pudesse invadir a casa grande. Ele diz, não é à toa que essas histórias que nós ainda escutamos, e a gente escuta ainda muito no interior, as mães, os avós, dizer, o bicho vai te pegar, olha o bicho papão. Não sei se vocês escutaram em algum momento na família de vocês algum tipo de coisa dessa natureza. Porque o bicho papão, ele representa qualquer bicho perigoso, certo? Que vai atacar e a pessoa não sabe como se defender. Então, muitas histórias que a gente vê hoje ainda sendo contadas em livros, para crianças e tal, são histórias que têm uma relação muito forte com os modos de vida do passado. E eu acho que se eu também fosse moradora de uma casa grande ou pequena, ia ser do mesmo jeito ou pior, porque naquele tempo não tinha remédio. Uma picada de cobra venenosa, adeus, eu morria ali mesmo. Ou seja, tudo era medicina preventiva. Você tem que evitar que a coisa aconteça, né? Porque não há medicação. E as medicações que existiam, especialmente as contra os venenos, elas eram de conhecimento dos indígenas e dos negros. Os brancos nada sabiam disso. Ou seja, se tivesse pelo menos um pajé, entendeu? Digamos, um conhecedor tanto da África como da cultura africana, como da cultura indígena, para aplicar os remédios, as raízes, as folhas e tudo, ainda havia alguma chance. Mas se tivesse só branco, adeus, né? Não tinha muito o que fazer, porque a medicina era a medicina, que é bem interessante esse ponto. Eu ainda não tinha falado sobre isso, porque não tinha me ocorrido, mas é porque a medicina colonial, a chamada medicina popular, as curas populares, elas são curas indígenas e africanas aqui no Brasil. E elas envolvem não só os remédios propriamente ditos, que são feitos de raízes, de folhas, às vezes até de um certo tipo de pedra, certo? São receitas africanas e receitas indígenas, que seguramente ao longo do tempo elas foram se misturando. Aliado, no caso da cultura negra, às rezas, né? E aos patuás, e a toda uma série de elementos curativos, que é curar pela cabeça, pelo espírito, né? Retirar os maus espíritos, e que vai, digamos assim, se propagar. Eu lembro aqui de dois exemplos da história do Brasil, o Visconde da Parnaíba e o Manuel Clementino de Souza Martins, que era sobrinho e genro dele, que morreu na balaiada. Eles andavam todos cheios de penduricalhos, patuá para não morrer de picada de cobra, patuá para não morrer de tiro, patuá para não morrer sem se confessar. Ou seja, tinha todo tipo, digamos assim, de proteção que era feita pelas medicações, pelas curas, que hoje a gente chama de curas populares, medicina popular, mas também as curas espirituais. E as curas, digamos assim, de uma certa maneira hibridizadas. Eu lembro, eu criança, nunca tirei isso, não. Mas eu vi, nós tínhamos uma vizinha, eu sou de uma cidade pequena, né? Nós tínhamos uma vizinha que era uma negra, ela era bem negra e bem velha, quando eu era criança. Chamava Dona Firmina. A Dona Firmina, ela ganhava a vida tirando o sol da cabeça das pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é mais ou menos assim, deita a pessoa ali no colo, entendeu? Bota ali a posição da pessoa no colo com a cabeça encostada, aí pega uma garrafa d'água, que eu não sei o que tem na garrafa d'água, se é a água, bota um pano na cabeça e bota aqui a garrafa. Aí, enquanto a garrafa está ali resfriando a cabeça da pessoa, certo? Aquela aguinha ali, relaxando, ela está rezando e passando assim, tipo uma folhagemzinha, que eu também não sei de que é, não sabia de que era. Mas eu gostava muito de olhar a Dona Firmina tirando o sol, chamava tirar o sol da cabeça da pessoa. Eu imagino que a pessoa estivesse com dor de cabeça, aqui atrás dela, que era cura para dor de cabeça. Vejam aí, era uma negra, né? Ou seja, é uma coisa que vem da cultura africana. E ela, digamos, ela usava não só os vegetais, como as rezas, certo? E o paciente entrava com a crença, saía talvez de lá curado, né? Isso é outro aspecto também da cultura colonial, que mostra esses contatos. Vamos aqui supor, mas aqui é tudo invenção, que a parte vegetal
fosse indígena, que a parte da reza fosse africana e a crença era portuguesa. Então aí se encontra a cultura mesmo tendo forma. Não sei se ainda existe hoje esse negócio de tirar sol da cabeça, se ainda existe essa prática, mas era uma prática recorrente, assim como aquela de a criança nascer e a mulher vir logo benzer, a benzedeira vir logo benzer o berço, benzer a criança, botar os ramos de não sei de que planta para afastar os maus olhares, e as mães, acreditando ou não, botam logo a fitinha vermelha, né? Para a fita chamar o mal olhado. Tudo isso, digamos, a gente vê nos brancos, mas são elementos apropriados da cultura indígena e especialmente da cultura negra. Então ele vai dizer assim, a presença negra no Brasil é imensa. A menor coisa é a cor. A menor coisa é a cor, a maior coisa é que nós somos negros, nas nossas crenças, nas nossas práticas. Então ele vai chamar a atenção para isso. Claro que ele está se referindo ao período colonial, não estou aqui falando do Rio de Janeiro de hoje, São Paulo, não estou falando das práticas coloniais, como ele coloca. Ele vai dizer, quem conhecia as doenças, as febres, as curas, os tratamentos? Os africanos. Mais do que os índios. Eles eram detentores desse saber que, se não evitava a morte, pelo menos retardava a morte por conta das doenças tropicais. Porque o negro também é um tropical, né? Ele vem com uma região que é uma região que é similar à região dele. Ele não acha nada estranho como acharam os imigrantes. Lugar quente do cão, aqui não, vou voltar, só dá certo se for no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Não teve isso, não teve choque de clima, não teve choque de terra, não teve choque, digamos assim, geográfico para a adaptação deles. Bom, ele vai dizer, os negros não têm importância muito grande na família. A família colonial não é a família portuguesa. A mãe branca, o pai branco, os filhos. Não é a família que veio de Portugal. É uma família complexa. Que a branca não consegue amamentar, tem a mãe de leite, certo? Ela não consegue cuidar das crianças, tem as babás, as mucamas que cuidam delas, de vestir, de alimentar e tudo. Os meninos têm o seu moleque preferido, né? Que eles vão brincar, vão maltratar, vão exercitar o poder, o masoquismo e às vezes a sexualidade. Então ela vai mostrando, é uma família completamente diferente, que é uma família que ela vai misturar, ela vai misturar as raças, e as raças, por conta dessa condição servil delas, elas vão ter papéis que são papéis complementares e subalternos no âmbito da família, mas papéis indispensáveis. Porque, assim, muita gente... Eu vou dizer, eu mesma tive ama de leite. Tive ama de leite porque minha mãe trabalhava, sempre trabalhou, desde os 18 anos, trabalhava o dia inteiro, e os filhos, em algum momento, ficavam à mercê de uma ama amiga, né? Não era uma ama mercenária, não, para levar a gente para as casas delas, como a Elizabeth Baganter, não, certo? Era a ama amiga que, na hora da criança estar com fome, vinha da casa dela para dar o peito, né? Chamava dar o peito, ou seja, para amamentar. Então, são muitas práticas que hoje, eu digo assim, nos últimos 30, 40 anos, esse mundo ele tem se acabado. Aquele mundo de ter criados, de ter empregados, com a carteira assinada ou não, de ter gente do interior morando, esse mundo foi se acabando nos últimos 50, 60 anos. Mas era um mundo colonial, um mundo, digamos assim, que era variado, que era complexo, que tinha pessoas de cores as mais variadas, de situações as mais variadas, exercendo esses papéis familiares. A Laís, tu nunca tinha ouvido falar em tirar água da cabeça? Pois era muito frequente, isso. Como eu morava na casa emendada com essa senhora, Dona Firmina, ela era especializada nas rezas, nos benzimentos, em tirar. Ela vivia disso. Ela era uma senhora negra já bem idosa, tinha filhas, nunca foi casada, era mesmo naquela condição mesmo de negra do passado, que vinha filho. Ela não foi escrava, seguramente, mas ela era filha de escravos. E a vida dela, ela se mantinha as filhas, com essa, que já eram adultas e solteiras, já tendo filhos também sem casar, reproduzindo esse modelo muito
muito frequente nas famílias negras e pobres, e ela vivia disso, dessas práticas que eram muitas. Eu lembrei aqui de tirar água na cabeça, porque eu ia olhar, era pequena e as casas eram emendadas assim, o terreno emendado. Eu ia olhar, porque eu achava muito engraçado, porque quando põe a garrafa aqui na cabeça, vai assim, tipo uma bolinha, subindo, o ar subindo, fazendo tipo uma bolinha na garrafa, e eu era muito encantada com aquelas bolinhas subindo. Não dava atenção para o ritual, para a reza, para nada disso, não. Gostava de ver aquela cena. Então, o Gilberto Freire chama atenção para isso, é a vida cotidiana, é o dia a dia, é a maneira como as culturas elas vão se interpenetrando, é a maneira como os brancos vão ficando negros culturalmente e os negros brancos culturalmente, e evidentemente os indígenas. Só que o Gilberto Freire não dá uma atenção tão grande aos indígenas. Eu vou beber, volto já já. E é até compreensível que o Gilberto Freire não dê tanta atenção aos índios machos, aos homens. Por quê? Porque com a capitalização muito rápida das áreas litorâneas, na cana-de-açúcar, houve uma substituição quase que imediata do índio macho, certo? Pelo africano, também majoritariamente homem. Mas isso não aconteceu com as indígenas, porque as indígenas elas se adaptaram muito mais rapidamente, muito mais cedo, e aparentemente com uma certa facilidade a essa forma de viver europeia. O que o Varnag e o Capistrano já tinham dito, que é porque elas gostavam muito dos brancos, porque como nas culturas indígenas o homem mais forte, mais alto, mais valoroso, mais prestigiado é o homem que concentra os casamentos, certo? É o homem que tem tantas índias quanto ele possa sustentar. Elas raciocinavam, dizem eles, e isso aí não tem prova, isso aí é especulação, que elas tinham essa mesma perspectiva em relação aos brancos. Elas queriam ter homens, digamos assim, prestigiosos e ter filhos daqueles homens. Mas isso aí é especulação dos historiadores. Ninguém nunca entrou na cabeça de uma índia para perguntar, certo? Acerca disso, não. E nem fez uma pesquisa de história oral, etnográfica sobre isso, não. Aqui é especulação deles. Mas ele vai continuando. Essa família, ela foi se tornando uma família que funcionava à base dos saberes, das crenças, das práticas, brancas, negras e índias. E eram famílias também que começaram a comer diferente. O que é que comiam os portugueses? Trigo, pão, bacalhau, docinho de ovos, azeite de oliva, ou seja, biscoitinhos secos. A comida portuguesa é completamente diferente da comida que se estabeleceu no Brasil como a comida brasileira. O que é que hoje a gente chama comida brasileira? A comida típica, né? O que é a comida típica? Feijoada. O que é a feijoada? É uma comida africana, pode-se dizer. Porque ali na feijoada, aqueles componentes são o refúgio da casa grande. A casa grande come o filé, o contrafilé, o colchão mole, etc., a alcatra, e as senzalas e os pobres comem os pés, os ossos, o pescoço, a cabeça, os miolos, as costelas, ou seja, aqueles pedaços, as tripas, o estômago, e as comidas vão ser feijoada, o que a gente faz com os miúdos, sarapatel, buchada, tripa frita, que são comidas assim, hoje relativamente valorizadas, porque são comidas típicas, mas são comidas de pobres, são comidas das senzalas, são comidas africanas, são comidas que misturam ingredientes portugueses a ingredientes africanos, mas com a grande prevalência da comida dos negros, a comida dos pobres. Porque até hoje, para a gente comer como português, é muito difícil, gente. É muito caro azeite de oliva, pão está incomprável, certo? Tudo, hoje em dia, está difícil para a pessoa manter uma dieta, que é uma dieta próxima das dietas
dos brancos europeus. Então ele vai dizer a culinária, assim como a medicina, é uma culinária hibridizada, uma culinária com muita presença negra, que aqui ele está realçando o que seriam as contribuições dos grupos negros para o modo de vida brasileiro, como esse modo de vida ele foi se transformando em função dessas misturas. Ele mostra todos esses aspectos qualitativos, positivos, importantes, agregados à história do Brasil, para defender que o problema não é a raça. Se há problemas, se há críticas, se há coisas que não são muito civilizadas e condenáveis, que são atribuídas aos negros, não é pelo fato de ser negro, é pelo fato de ter passado 4 séculos debaixo de uma dominação na condição de escravo. Ele vai dizer, não, o que é visto como negativo na cultura brasileira não é porque é um negro e é um branco, é porque um está na condição superior de dominado e o outro está na condição de escravizado. Então ele vai chamando a atenção para isso. Com relação aos índios, o que ele vai dizer? Que as mulheres eram muito domesticáveis. Mulheres e crianças indígenas, desde o início da colonização, elas são capturadas, são roubadas, são presas, são tiradas das tribos e dos maridos para levar para as cidades, para as vilas, e para levar para as fazendas, para elas serem, digamos, as donas de casa. Plantar o milho, fazer a comida, fazer a massa de milho, fazer o cuscuz, fazer a pamonha, tecer a rede, fazer o fio de algodão. Aquilo que elas já faziam precariamente nas suas tribos, elas vão ser adestradas para fazer com mais velocidade, mais qualidade no seio da cultura colonizadora, da cultura branca. E elas são muito adaptáveis, porque elas servem para tudo, para a agricultura, para a pequena pecuária, para a cozinha, para a tecelagem, para o artesanato, para o cuidado, porque as índias são consideradas maravilhosas babás, porque elas não são zangadas, elas são tranquilas, elas não são neuróticas, elas deixam a criança ser criança. A mãe índia é considerada uma mãe muito boa. Então elas foram muito usadas também nessa função de cuidar de crianças. E além de tudo também elas fazem outras crianças. E vocês sabem que no período colonial era muito importante a reprodução. Não era pela questão, digamos assim, do usufruto sexual da mulher, não. É porque esse usufruto sexual resultaria em outra criança, resultaria em aumento populacional muito necessário, muito buscado nessas regiões imensas que não tinham uma demografia intensa, que havia pouca população. E lembrem que no passado, até há muito pouco tempo, a força mesmo era a força masculina. Não era a força das máquinas, não era a tecnologia, não era os guindastes, não eram as indústrias que fabricam tudo. Tudo era feito pela mão humana. E essa mão humana, em boa medida, era a mão masculina. Daí porque no mercado dos escravos, os escravos eram examinados dos pés à cabeça. O cabelo, os dentes, a respiração, o corpo, a altura, o vigor dos músculos, olhavam tudo. Por quê? Porque o preço seria dado de acordo com o potencial de trabalho e rendimento daquele sujeito. Ou seja, o que valia muito no mercado? Um homem entre 14 e 30 anos, ele estava no seu auge em termos de saúde e de força, portanto era um preço imenso que tinha um escravo com dessa configuração e com essas idades. Ou seja, por quê? Porque ele ia carregar peso, o trabalho deles era um trabalho muscular, um trabalho braçal, era a fortaleza do corpo que ia indicar o valor e o tipo de trabalho a ser executado por aquele escravo. O mesmo acontecia com as mulheres. Quais eram as mulheres mais caras? As mulheres que, olhadas no conjunto, pareciam boas trabalhadoras e boas parideiras, certo? Ainda hoje tem essa expressão, a pessoa olha ali para trás e diz, fulano vai dar uma boa parideira. É uma expressão colonial, ou seja, quando a mulher tem o quadril assim um pouco largo, um pouco avantajado,
Ah, essa aí é muito boa para reproduzir. Já vai avaliando ali o potencial reprodutivo. E as escravas, elas eram vistas dessa maneira também. Elas entre 13 e 14 anos até perto de 30, elas eram muito valorizadas. Não só porque elas trabalhavam, tinham muita força e vigor para o trabalho, mas também porque elas, bem administradas do ponto de vista da reprodução, elas podiam parir 10 filhos, 8 filhos. E se fosse escrava, então, cada vez que ela paria, ela gerava um plus, um mais para o seu senhor. Então, o valor dos escravos é dado assim por infinitas possibilidades de avaliação. Mas o Gilberto Freire não faz essa leitura economicista, até fria que eu estou falando, não. Ele mostra mesmo as qualidades e como essas qualidades elas foram inseridas nesse caldo cultural da colônia, tanto de negros como de índios. Bom, tem até gente que no deboche diz assim, o Gilberto Freire não gostava de índio. Na verdade, os índios, eles são muito esquecidos na história do Brasil. Os índios homens, certo? O gênero masculino, eles são muito esquecidos na história do Brasil. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, quando eu falei do Sérgio Buarque e do Capistrano de Abreu, que o Sérgio Buarque mostra muito os índios nessa função preadora, né, de outros índios. E o Capistrano de Abreu, de uma maneira indireta, ele mostra a presença dos indígenas nesse movimento de abertura de terras para a pecuária. E a Tânia Brandão mostra muito os índios sendo capturados e vendidos no litoral, vendidos onde eles podem ser utilizados como mão de obra. Mas no conjunto, os índios ainda são muito esquecidos. Mais do que as índias, é como se fosse um silêncio da história do Brasil, esse em relação aos índios. Mas eles estão mais distantes mesmo. Se a gente for pensar o litoral canavieiro, que pôde comprar negros muito rapidamente, os índios foram sendo deslocados para outras regiões, para os outros interesses, sobretudo em abertura dos sertões, em limpeza daqueles sertões, expulsando as tribos concorrentes, as tribos que estavam sendo jogadas para o oeste pelos colonizadores. Mas o Gilberto Freire vai se fixar nas Índias. Ele vai dizer, se diz que os índios foram todos mortos, que não tem índios no Brasil, ele diz, tem. Assim como somos negros, somos índios também. Ele diz, os índios estão em nós somos os índios também. Eles estão aqui na nossa composição, na nossa cultura, na nossa vida, eles são parte forte do nosso DNA. Ele vai dizer, das Índias agregamos muitos costumes, especialmente os costumes ligados ao cuidado, à alimentação, aos cuidados da casa, à pequena agricultura, à pequena pecuária, aos saberes higiênicos, porque o Gilberto Freire diz assim, o branco é um porcalhão, quem gosta de se banhar é o negro e principalmente os índios. Na cultura higiênica, é uma cultura que vem das raças indígenas, da raça negra. Raça não, da cultura, que ele não usa esse negócio de raça. Então ele vai dizer, alimentação também. E, gente, eu não sei como é com vocês, mas quando eu não consigo comer nada, eu como a farofa. Se eu não tiver apetite para nada, pode acreditar que torrar uma carne e botar uma farinha, eu como. Tem coisa mais híbrida do que um frito de carne de gado com farinha? Ou seja, o consumo de carne bovina é um consumo europeu. O próprio gado não é original da América. Mas a farinha pode ter coisa mais indígena? E pode ter coisa mais, digamos assim, de valor na casa? Digamos que não tenha nada, mas tem a farinha, tem o ovo, tem um pedaço de carne, tem um pedaço de frango. Todo mundo, eu acho que quase todo mundo gosta de uma farofa. E não só porque é super gostoso, porque é super raiz, que vai lá para a infância da gente, certo? E para a infância da cultura, mas também porque aumenta se chegar uma pessoa. Não, vamos aqui fazendo farofa. Então, aqui é uma brincadeira, mas é uma brincadeira para mostrar como a cultura indígena ela está presente na nossa cozinha. Não sei vocês, mas se eu comer pão, eu morro. Eu desmaio daqui a pouco. 10 minutos o pão virou água.
eu tenho que comer cuscuz para eu dar minhas aulas de manhã. Tem coisa mais indígena do que cuscuz? Não tem. Então, assim, ele vai mostrando que a gente não se dá conta, não olha, mas a nossa cultura é profundamente misturada, é profundamente influenciada pelas duas outras culturas e que nós estamos com ela convivendo no dia a dia. Nós não estamos apenas com os negros e os índios no nosso sangue. Nós estamos também na nossa cozinha, na nossa casa, nos nossos brinquedos, nas nossas crenças, nas nossas brincadeiras. A gente está o tempo todo reproduzindo aquilo que era o modo de viver que foi sendo inventado ao longo da história do Brasil, nesses primeiros séculos. Ele vai dizer os costumes indígenas, o sangue feminino, porque quase todo mundo, se for atrás, lá atrás, 5 gerações, 6, 7, 8, tem uma índia na família, certo? É muito frequente isso. O sangue feminino é um sangue indígena. O sangue branco é o sangue masculino. Ou seja, o Gilberto Freire tem muita razão. Quando a pessoa vai fazer aquele teste para ver a composição, quanto tem de negro, branco, de índio, geralmente, mesmo quando a pessoa tem a pele escura, ela é branca, do ponto de vista da predominância do sangue branco. Esses exames assim, de DNA de hoje, eles até comprovam várias teses relacionadas aos períodos da história mais anterior, porque não tem como, assim, os testes são muito exatos, não tem como você dizer, não, mas esse sangue aqui não é meu, esses tantos por cento aqui não. E é bem interessante, porque no caso do Brasil, mesmo nas regiões em que as pessoas parecem mais escuras, elas têm uma predominância muito grande do sangue branco, que, de uma certa maneira, vai alimentando essas teses do passado. Bom, então ele vai chamar a atenção que o sangue feminino é um sangue branco. E aqui eu vou dar um exemplo, é um exemplo muito incompleto, porque eu não me lembro mais, que já está com uns 3 anos que eu li isso. Mas eu vou contar a história, o fundo da história tem a ver com a nossa discussão. Fizeram uma pesquisa aqui no Ceará, englobando uma quantidade imensa de municípios ali daquela região do Vale do Cariri, que ali é o caboclo sertanejo mesmo, o caboclo do Capistrano de Abreu, que habita esse sertão do Ceará. E foi essa pesquisa, foi uma pesquisa feita, eu acho, por universidades americanas e europeias, para ver a origem e a composição dessas populações interioranas. E qual não foi a surpresa? Com a pequena participação negra, com uma participação indígena um pouco maior e com, digamos, pela média, 75% de sangue branco na população, que era considerada uma população muito mestiça. Então, por aí vocês veem o quanto houve uma prevalência mesmo, houve uma dominação branca, inclusive racial, mas houve uma assimilação também que foi ficando nesses corpos, que são os nossos corpos de hoje, certo? Bom, então, tentando agora fazer uma abordagem um pouco mais geral em relação ao livro do Casagrande Senzala, vou chamar a atenção para os pontos que eu já trabalhei. Primeiro ponto, essa visão que a gente pode chamar positiva da mestiçagem. O Gilberto Freire não acha que a gente é coitadinho, porque não é 100% europeu. Ele faz uma avaliação muito positiva da mestiçagem e acha que o que tem de melhor na cultura brasileira deriva dessa mestiçagem. Não necessariamente a mestiçagem do sangue, a mestiçagem da cultura. Ele é a categoria dele é mestiçagem cultural, não é mestiçagem racial. Até porque a mestiçagem racial, ela já era, digamos, objeto de estudo desses anteriores, e ela culminava quase sempre no racismo. E o racismo está, paradoxalmente, recuando e aumentando. Eu vou dizer porque paradoxalmente, porque se você pega, por exemplo, a escrita brasileira, final dos anos 20, dos anos 30 e para frente, especialmente a partir de Gilberto Freire e depois do Florestan Fernandes, a gente vê um esforço muito grande dos intelectuais, dos teóricos, de fugir dessa perspectiva racista e, digamos, e procurar colocar
as dificuldades da situação brasileira, não na raça, mas na escravidão, no caso do negro, um acachapamento, digamos assim, dos sujeitos por conta da escravidão. Por um lado, aqui eu estou falando do papel, do que está escrito no papel, certo? No mundo de papel. Agora vamos para o mundo de verdade, o que está acontecendo? Um recrudescimento das teorias racistas. O que a gente vê em 33, 34? Já o domínio do Hitler, certo? E um aumento, assim, muito visível, muito mesmo observável, do recrudescimento dos preconceitos raciais que vão culminar nas práticas nazistas, certo? Que não são só da Alemanha, que acontecem em toda a Europa, e de um massacre, assim, fenomenal, inesquecível, que não pode ser silenciado, da raça judia, né? Ou seja, não tem como, assim, você ignorar que o século XX talvez tenha sido mais perverso do que o 16 e o 17. Quer dizer, porque não foi uma desvalorização no âmbito ideológico apenas, não foi um massacre simbólico, foi um massacre simbólico e efetivo. Foram as pessoas mesmo que viraram a fumacinha. Um dia desse eu vi na internet, é uma coisa muito triste, mas é muito ilustrativa dessa situação. Aí um videozinho do YouTube dizia assim, aquela fumacinha é você. Fazendo referência aos fornos de cremação da época nazista. E gente, é uma coisa que deixa a gente muito perturbada, é conhecer um campo de concentração. Deixa a pessoa, por mais que a pessoa seja equilibrada, ela fica muito atordoada. Ainda hoje, porque os campos de concentração viraram museus, né? Então é um tanto aterrador. Eu já fui a um, eu nunca mais quero ir. Eu já dou por feito o meu conhecimento de um museu do Holocausto. Eu não quero mais fazer esse passeio, não. É muito triste. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que é muito complexo a situação para a gente entender a história, porque ao mesmo tempo que alguns processos estão recuando no papel, nos historiadores, nos sociólogos, naquilo que a gente está estudando, na prática o mundo está fazendo coisas, que são coisas, digamos assim, que vão na contramão dessas teorias que nós estudamos. Então não confundir totalmente as teorias com as práticas, certo? Eu vou dizer aqui que nem o Roger Chartier. A lógica da teoria é uma e a lógica da prática é outra. Se dizia antigamente de uma maneira simplória, que é o mundo do papel, o mundo ideal é que é o mundo real. Então a gente tem assim, que ter atenção que tem um mundo real aí que bate a nossa porta e que às vezes bate direto na nossa cabeça, né? Não só a nossa porta. Então, o Gilberto Freire ele vai ser, ao contrário do Paulo Prado, um otimista. O Paulo Prado não acreditava no futuro do Brasil porque nós éramos um povo mestiço, um povo luxurioso, um povo triste, um povo que só pensava naquilo. Então ele é muito pessimista em relação ao futuro de uma racionalidade, de um Estado democrático, de a presença de um povo, que ele achava que o povo brasileiro, por conta da mestiçagem, era cheio de defeitos no seu modo de ser, né, no seu ethos. E o Gilberto Freire termina também se posicionando contra o que era o senso comum no Brasil. O que era e é o senso comum no Brasil. O Brasil é racista, gente. Não vamos botar aqui panos quentes em nada, não. Eu acho que a todo momento, a gente se depara com as situações que reforçam essa ideia de... Não é só o Brasil que é racista, não. A gente vai em qualquer... Vamos aqui pensar nos Estados Unidos, vamos sair da Europa. Quando chega um brasileiro nos Estados Unidos, por branco que ele seja, ele está na categoria do latino. O que é o latino? É o mestiço. O que é o mestiço? Aquilo que os Estados Unidos não queriam precisar, né? Dos porto-riquenhos, dos sul-americanos, dos brasileiros, do povo da região das Antilhas. Então é muito visível, não tem como assim, esconder certos aspectos da cultura contemporânea que são aspectos que estão presentes, com outros atributos, outras características,
desde séculos recuados, desde séculos anteriores. Então, o Gilberto Freire termina rompendo, assim, do ponto de vista da interpretação sobre o Brasil, com muitos dos saberes constituídos, dos saberes constituintes do que era ser brasileiro nos anos 20 e nos anos 30. Bom, por que o Gilberto Freire pôde fazer esse livro com essas características que ele tem? Aqui eu olhei mais as características, digamos, que são louvadas do que as que são criticadas. Mas ele é bastante criticado, e sobretudo por conta do que ele teria apontado no livro, que era a democracia racial. Ou seja, se as raças se unem, há uma democracia racial, que é a crítica que o Florestan Fernandes faz de maneira muito incisiva ao Casagrande Senzala, certo? O Florestan Fernandes, já olhando a relação entre brancos e negros, não do ponto de vista, digamos assim, racial, mas do ponto de vista da condição de classe, porque o Florestan Fernandes vai estudar os anos 30, os anos 40, os anos 50, que é o momento que ele produz as obras dele, ele vai estudar já um Brasil que caminha para o sistema capitalista, desde o final do século XIX. Então, ele já vai usar os modelos, os conceitos da teoria marxista e já vai ler esse Brasil branco e negro a partir de conceitos marxistas. Então, ele já vai, ao contrário do Gilberto Freire, que coloca o antagonismo dos contrários, o equilíbrio que vai se formando, o equilíbrio provisório e precário que vai se criando na cultura em função desses antagonismos, o Florestan Fernandes vai dizer, não, isso aqui é capitalismo, é luta de classes. E os negros são a classe mais oprimida, mais desfavorecida, não apenas porque são negros, ou pouco porque são negros, mas porque são pobres e estão debaixo da dominação capitalista. Ou seja, ele já estuda o negro a partir de concepções outras, certo? A partir de um paradigma, que é o paradigma marxista, e já olhando, sobretudo, para as relações no âmbito industrial, olhando principalmente para São Paulo, que é o estado que está se industrializando e que está tendo, assim, visivelmente aguçadas as diferenças entre ricos, ultra-ricos e ultra-pobres. Então, São Paulo é um lugar de observação muito importante para o Florestan Fernandes, construir a sua tese de que não há democracia racial e construir algo que vai assombrar a obra do Gilberto Freire a vida toda, que é que o Gilberto Freire criou o mito da democracia racial. Então, quando vocês fizeram a leitura de alguma coisa, mito da democracia racial, foi o Florestan Fernandes que colocou isso sobre a obra do Gilberto Freire. Assim como também em relação à obra do Sérgio Buarque de Holanda, foi definido, isso assombrou o Sérgio Buarque, ele nunca morreu e não conseguiu se livrar dessa pecha, de que ele criou, digamos assim, o homem cordial. Quando ele diz, não, foi o contrário, não é isso que vocês estão entendendo. Eu disse foi o contrário. Eu disse que o homem cordial, digamos, é a pior invenção brasileira, que essa dimensão da cultura brasileira é a pior possível, porque o homem cordial é o homem falso. É o homem que mostra uma emoção, que mostra um sorriso e te dá uma facada. É um homem que diz que está, digamos assim, tendo relações racionais com o Estado, mas ele está tirando proveito do Estado, ele está se beneficiando individualmente, botando seu filho, seu cunhado, sua nora, ele está, digamos assim, usando o Estado como espaço para o exercício da corrupção. Mas não teve jeito, ainda hoje todo mundo entende que o homem cordial é porque o brasileiro é bondoso, o brasileiro é afetivo, está sempre abraçando e beijando, tratando todo mundo bem, ali aparando as diferenças. E é bem interessante porque o Florestan Fernandes, marxista, criou o mito da democracia racial e botou no colo do Gilberto Freire, e outros autores criaram o mito do homem cordial e colocaram no colo
do Sérgio Buarque. E eles que são tão diferentes, e que o Sérgio Buarque sempre quis se afastar do Gilberto Freire, ficaram cada um com o seu abacaxi. E ninguém conseguiu mais tirar o abacaxi do colo deles. Então, a obra do Gilberto Freire é assombrada pelo mito da democracia racial. Todo mundo que quer falar mal do Gilberto Freire, é um alienado, é o criador do mito da democracia racial. Por culpa dele houve o Estado autoritário, por culpa dele houve a Revolução de 64. E no caso do Sérgio Buarque de Holanda, com o abacaxi do homem cordial, não, por isso que o Brasil nunca tem um Estado forte, é porque a família está sempre interferindo, que os valores particulares estão, digamos assim, se sobrepondo aos valores públicos, que aqui a gente não consegue separar a instância pública da instância privada, aqui nunca vai ter um Estado moderno, aqui nunca vai ter um cidadão, vai ter um cliente, vai ser um dependente, e etc. Bom, isso vocês vão ver com muita frequência em todos os textos, e a minha intenção é que vocês, olhando para esses livros, olhando para essas produções dos intérpretes do Brasil, vocês entendam que há muitos modos de ver o Brasil, daquele presente deles e do passado, e dentro desses modos de ver, há muitos modos de ler, certo? Porque cada um lê no autor aquilo que é interessante para a sua tese e que é conveniente ao contexto político da leitura. Porque o livro é feito na época e ele dialoga com os valores, com as necessidades, com a política, com a vida do autor naquela época em que ele é feito. É o tempo do livro, o tempo da feitura. Mas o tempo da leitura, ele varia o tempo todo, certo? Por isso é que os livros, os autores ficam assim, oscilando. É porque tem tempo que a sociedade está permeável a certos valores e tem tempo que ela está recusando esses valores. E as leituras, elas vão sendo leituras diferentes, não só pelo tempo, mas, sobretudo, leituras diferentes, porque elas estão correlacionadas com a tradição, com a posição política e ideológica assumida por cada crítico e leitor. Então, quando você vê alguém esculhambando o Gilberto Freire, vai olhar de onde vem a esculhambação, qual é o grupo político, qual é a teoria, qual é o momento da crítica, qual é o contexto da crítica, e também quando houver o elogio, né? Assim, a gente tem que ter essa flexibilidade de entender que não se trata propriamente da história acontecida, se trata da história narrada, certo? Da história escrita, e toda escrita tem regras e tem raízes, né? Aqui vamos lembrar o velho e bom Michel de Certeau, né? Toda coisa tem um lugar, e o historiador tem essa obrigação de enraizar as coisas no seu tempo, nos seus tempos, né? Porque toda escrita, ela é marcada por temporalidades diversas. A escrita, ela não é um tijolo, ela não é cimentada, ela não é fixa. Ela é variável de acordo com os tempos, as pessoas, as circunstâncias, etc. Tá bom? E eu vou procurar a caderneta de vocês, que eu não sei onde está. Eu já ia fazer a caderneta da manhã de novo aqui. Vou procurar. Na quinta-feira, eu vou fazer uma aula assim, bem geral sobre as instituições e os pensamentos políticos e econômicos mais importantes da década de 40 e 50, para poder vocês entenderem o Nelson Werneck Sodré, que eu vou falar sobre ele em seguida, e o Celso Furtado. Ou seja, eu vou dar uma aula de base que vai servir de contexto para esses dois autores, porque serão 2 autores em 3 dias, certo? Um dia sendo geral sobre os dois. Então, vamos lá para